Não foi nada que eu produzi, nem são coisas minhas. O que eu faço, o que me dá prazer, meu hobby é analisar os trabalhos científicos com metodologia científica. E eu vou explicar mais ou menos, ligeiramente, assim, como a gente faz isso. O que eu vou mostrar foi o que outras pessoas produziram. O que as coisas que vão aparecer ali não sou eu que estou dizendo. São o que eu considerei de melhor evidência sobre o assunto que eu estou oferecendo para que vocês analisem. Então, não é opinião minha, não é análise minha. E eu vou só apresentar dados para que vocês formem opinião. E vou me abster de dar opinião, vocês vão entender logo em seguida por que eu não vou dar opinião. Bom, primeiro, assim, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informação, né? E mesmo de opiniões de experts, e muitas vezes essas informações, essas opiniões são controversas. Isso cria uma confusão muito grande, né? Fica tudo muito confuso. E como entender isso, então? O que eu vou tentar é justamente simplificar e mostrar para vocês como que a gente faz isso do ponto de vista científico, tá? E tentar jogar luz sobre esse tema para que vocês consigam enxergar de uma maneira mais clara. Essa é a minha intenção, tomara eu consiga, pelo menos parcialmente. Essa é a agenda que eu pretendo cumprir com vocês. Primeiro, eu preciso apresentar meus conflitos de interesse, porque é uma exigência da Anvisa. A Anvisa exige que toda vez que a gente faça uma apresentação pública, a gente apresente os conflitos de interesse. E os meus conflitos de interesse são esses aqui. Nenhum. Tá? Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa, nem pública, nem privada, nem da área de pesquisa e de ensino, nem da área médica e nem da área de indústria, tá? Ou de conselhos, não tenho vínculo não. Não recebo dinheiro nem vantagem de ninguém para fazer o que eu faço, para dizer o que eu digo. E eu só me manifesto quando solicitado, senão também não me manifesto. Quando me pedem para escrever, eu escrevo. Se me pedem para falar, eu falo. Também não tenho nenhum conflito e também não tenho nenhum interesse, e muito menos interesse em ter conflito. Tá? Primeiro assunto controverso, né? E até o Dr. Ramon Struck já mostrou, o que eu vou mostrar, já falou, e outras coisas foram mostradas e faladas ontem. Em algum momento, talvez pareça que o que eu estou mostrando aqui não está de acordo com o que foi mostrado ou dito em outro momento mesmo dentro desse simpósio. Mas não é isso. Tá? São falas, estão mostrando de uma maneira diferente a mesma coisa. Não existe duas verdades. Né? A verdade é uma. Quer dizer, mesmo que pareça, se vocês ficarem confusos em algum momento, falem, porque eu vou ajudar a esclarecer. Tá? O Dr. Protásio ontem, por exemplo, disse assim: não existe estudo que confirme que o vinho faz bem para a saúde. Sim, porque em ciência, o estudo, para confirmar, ele tem que ser um estudo, um ensaio clínico randomizado duplo cego. O que é isso? A gente não consegue ter duas pessoas iguais, nem gêmeos univitelinos são iguais. Então, o que se faz? Um ensaio clínico randomizado duplo cego é o seguinte: a gente faz dois grupos idênticos, quer dizer, a gente pega grupo etário, a faixa etária é igual nos dois grupos, a quantidade de mulheres e de homens é igual, o índice de massa corpórea médio nos dois grupos é igual. Então a gente faz dois grupos. Para alocar dois grupos iguais, com um número grande de pacientes, para ter relevância científica, uma quantidade muito grande. Tá? Duplo cego é o seguinte: é duplo cego porque o paciente que está recebendo a intervenção, no caso, vamos dizer, tomar vinho, tá? Ele não pode saber se o que ele está recebendo é o placebo ou é a intervenção. Como é que tu vai fazer
um ensaio clínico randomizado com vinho. É muito difícil, se não for impossível. Esse tipo de estudo a gente nunca vai ter. E o duplo cego é porque o pesquisador também não sabe que o paciente que está sendo randomizado para que grupo. Ele não sabe se vai para o grupo que está recebendo intervenção ou não. Depois esses dados são colhidos e são analisados por um comitê de fora do estudo. Esse é o ensaio que diz se aquilo se a causa e o efeito consegue estabelecer. Esse tipo de estudo a gente nunca vai conseguir. Então, os estudos que a gente pode ter com bebida alcoólica de alto nível são estudos epidemiológicos. Né? Aí eles passam a ter valor quando eles têm uma quantidade de pacientes muito grande, porque aí o peso estatístico é muito forte. E aí dificilmente a verdade está fora daquilo ali. Né? Então, só para que vocês entendam por que dizem assim, não existe. Sim, não existe. Mas existe estudo de um alto nível de pesquisa? Bom, isso é o que a gente vai ver agora. Bom, a gente tem recebido, eu vejo assim, eu leio em vários lugares, na internet, na imprensa, e tenho recebido de pessoas que me mandam artigos e tal, para mim comentar ou ver. É uma quantidade muito grande. Todos esses artigos aqui, eu fui ver, eles citam um desses 3 artigos como referência, tá? Eles citam um desses 3. São esses 3 estudos, vamos ver eles então. Bom, o melhor instrumento de pesquisa assim, na área médica que a gente tem, de trabalhos científicos, é o PubMed. É um motor de busca. Tá? Se eu fizer uma pesquisa no PubMed com a palavra wine, esse é o número de publicações científicas que a gente vai encontrar. E se a palavra for álcool, eu tenho mais de 1.100.000 trabalhos científicos. Nesse universo, eu acho um trabalho científico para explicar qualquer coisa. Me deem um motivo e eu vou achar nesse universo um trabalho que respalde a tese de vocês. Então, como é que a gente vai se locomover dentro disso aqui? Como é que a gente vai entender isso aqui? Os próprios cientistas estabeleceram níveis de evidência, tá? Classificam os estudos conforme os níveis de evidência. Então, a pirâmide de níveis de evidência está aqui. Os estudos que têm mais alto nível de evidência são revisão sistemática e meta-análise. Vejam aqui, ó, eu vou pegar só os extremos para a gente não se demorar, mas existe um estadiamento de nível de visão, de evidência, de peso científico. O que tem relevância? Vejam aqui, opinião de experts, opinião de especialista, tem o mais baixo nível de evidência. Quer dizer, opinião não é evidência, é opinião. Pode ser a pessoa mais relevante. O Einstein, por exemplo, tinha uma opinião, uma coisa que foi comprovada agora, ele tinha razão, porque ele era um gênio. Né? Então, opinião não é que a opinião está errada, mas opinião não é evidência. Opinião é só opinião, precisa ser demonstrada. Então, evidência é o que eu fui buscar e que eu vou trazer para o senhor. Tá? Para vocês terem uma ideia, aqui, revisão sistemática. Tem 3 tipos de revisão. Revisão sistemática, ela independe do pesquisador. A gente preenche alguns requisitos, responde algumas perguntas do que a gente quer saber, e esse sistema busca nos bancos de dados os trabalhos científicos que tratam daquilo e nos oferecem aqueles trabalhos científicos. Aí esses trabalhos científicos, conforme o que eu desejo, eles são por 2 auditores independentes, que não se conversam, analisados. E eles separam o que deve sair da análise e o que deve entrar na análise. Tudo que for concordante, tudo bem, entra para a análise e sai da análise. Às vezes não há concordância, então vai para um terceiro auditor, também fora do estudo, que vai decidir se entra ou não entra na análise. Aí esses trabalhos são analisados, mas não analisados por uma ou outra pessoa que pega, abre, lê e emite um parecer. Não. Tem um sistema, por isso que é sistemático, que faz a análise desses estudos. E a meta-análise, e aqui, então eu só coloquei para vocês saberem
que existe toda uma metodologia. E existe um tipo de revisão, que é a revisão narrativa, em que a pessoa que faz a revisão escolhe os trabalhos que ela quer e revisa. Isso é considerado evidência científica a ser questionada. Tá? Então, só para vocês entenderem, o que é um trabalho de revisão sistemática e meta-análise, são os tipos de trabalho que têm o mais alto nível. E revisão não é tudo igual. Revisão sistemática, narrativa, é uma revisão que é opinião. Entendeu? A pessoa é opinião. Não quer dizer que esteja errado, mas isso não é evidência científica. Só para vocês entenderem os critérios. Eu queria ajudar vocês a entender duas coisinhas assim que a gente usa na análise científica, que eu acho que são simples e ajudam a entender. Primeiro é o risco relativo, tá? O risco relativo é a divisão entre o número de eventos com intervenção. Por exemplo, mortes, que é o estudo que nós estamos analisando, né? Mortes com uso de álcool. Então, o número de eventos é o número de mortes. Com intervenção, o número de mortes das pessoas que tomavam álcool, dividido pelo número de mortes, num determinado período, né? Por pessoas que não bebiam álcool. Quando eu faço essa divisão, se ela for igual a 1, quer dizer, os números de cima e de baixo forem igual, é porque o álcool não faz nada. Né? Morre tomando álcool é a mesma coisa que morre não tomando álcool. Bom, se o número de cima for menor, de quem recebeu a intervenção, tomou álcool e morreu, for menor do que quem não tomou e morreu, é porque o álcool protegeu. Então, quando o risco relativo, vocês virem ali nos gráficos, menor que 1, é porque houve proteção. Quando está maior que 1, quer dizer, o número de pessoas que tomou álcool e morreu for maior do que o número que tomou álcool, que morreu, mas não tomava álcool, é dano. O álcool causa dano. Então, só para, se vocês não entenderam, se eu fiz confusão, menor que 1 é proteção, maior do que 1 é dano, no risco relativo. Tá? Os gráficos que a gente, esses gráficos plotados aqui, é assim, o tamanho, a área do quadrado, ela tem uma correlação com o tamanho da amostra. Tá? Então, quanto maior a área do quadrado, maior a amostra, maior o peso que aquele trabalho vai ter na nossa análise, porque a amostra é maior. Aqueles risquinhos do lado, tá aqui, a flechinha, aqueles risquinhos lá é o intervalo de confiança que a gente usa normalmente 95%. Tá? 95%. O que quer dizer isso? Quer dizer que 95% dos pacientes estão dentro daquela faixa de dados. Aquele é o intervalo de confiança. Quando esse intervalo de confiança está todo para o lado de cada um ou para o lado de lado um, significa que tem evidência estatística, tá? Tem consistência e evidência estatística. Quando o braço do intervalo de confiança ultrapassa a razão nenhuma, a gente tem uma tendência, mas não tem evidência estatística de que houve dano ou benefício. É só porque esses gráficos vão aparecer para vocês entenderem o que a gente está mostrando. Esse triângulo ali é a consolidação daqueles dados, tá? Então, quer dizer, quando se junta todos, analisa todos aqueles estudos como sendo um, o resultado vai aparecer naquele losango ali embaixo. Então, só para que vocês entendam o que vocês vão ver nos próximos estudos. Vamos lá. Então, esse estudo aqui, olha aqui, é uma estimativa de mortes atribuída ao consumo excessivo de álcool. Tá? O nível, esse é um nível de evidência intermediário baixo. Esse é um estudo transversal, é uma parte transversal, é um estudo intermediário baixo. O que diz esse estudo? Olha aqui que diz esse estudo, vejam só. E estima-se que 12,9% das mortes foram atribuídas ao consumo excessivo de álcool. 13% das mortes são atribuídas ao consumo excessivo de álcool, pelo dado desse trabalho. Como isso? Vamos ver os dados da Organização Mundial de Saúde. Esse trabalho foi publicado de 2015 a 2019. Vamos ver os dados da Organização Mundial de Saúde. Vejam lá. A causa que mais morte
que mais causa morte, doença isquêmica do coração, 16%. A segunda, AVC, 11,2%. Opa, tem alguma coisa aqui, era 13% atribuído ao uso excessivo de álcool, então o uso excessivo de álcool deveria ser a segunda causa de morte, pelos dados da Organização Mundial de Saúde. Não, o que está no site da Organização Mundial de Saúde não é isso. E se a gente for ver as 20 causas de morte que mais matam pelos dados da Organização Mundial de Saúde, que mais matam no mundo, não aparece o consumo abusivo de álcool. Bom, onde que está isso nos dados da Organização Mundial de Saúde? Está aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde diz que é 0,3%. Né? E isso, só para vocês terem uma ideia, é 3 vezes mais do que a desnutrição. A desnutrição é 3 vezes mais do que a morte do consumo excessivo de álcool. A AIDS são 9 vezes mais. As diarreias, que estão muito relacionadas à água, à qualidade da água, matam 17, 18 vezes mais do que o consumo abusivo de álcool. Então, esses são os dados. Eu não estou mentindo a opinião, eu estou trazendo para vocês o que eu fui buscar e que está disponível. Mas assim, como é que a JAMA aceita o trabalho? Não tem nada de errado no trabalho. Só que o que eles dizem assim, são mortes atribuíveis e estimadas. É isso. E é isso que eles comentam, que pode ficar isso. Por quê? Aí tu vai ler o trabalho e diz, por exemplo, uma das mortes estimadas é cirrose. Cirrose é uma doença atribuída a uma... Só que aí eu trago aqui, isso aqui não é evidência científica. Esses trabalhos só servem para desencadear uma ideia, quer dizer, sugerir uma causa que deve ser depois evidenciada. É uma hipótese, né? E hipótese precisa ser demonstrada, e nem sempre se consegue demonstrar. Aí eu fui revisar aqui, tem um trabalho que mostra, por exemplo, todas as mortes atribuídas à cirrose no período de 12 anos em 50 estados dos Estados Unidos. Quase a metade dessas mortes eram por hepatite C, não eram por álcool. Mas lá naquela estatística, morte por cirrose é atribuível ao álcool. Pode ser. Mas só para vocês verem entenderem por que o trabalho não está lá errado, mas não é o entendimento, talvez, do trabalho, daqueles dados, que não estava correto. Bom, agora aqui nós temos uma meta-análise, uma revisão sistemática. Opa, então nós já estamos agora num trabalho de alto nível de evidência. Esse aqui é o mais alto nível de evidência disponível hoje sobre morte com o consumo de álcool. E ele muito significativo, quase 5 milhões. Essa equipe aqui do SAL, eles vêm publicando, quando chegou a 3 milhões de estudos com álcool, eles publicaram uma meta-análise, depois com 4 milhões, e agora, por último, com praticamente 5 milhões. Só para entender o que está aqui nas conclusões, tá? Que nessa revisão sistemática e atualizada, que é um estudo que tem mais alto nível de evidência, a injeção diária e baixa ou moderada de álcool não foi significativamente associada com o risco de mortalidade por todas as causas. Esse é o trabalho aquele que citam, que é citado na literatura. Mas a conclusão do próprio trabalho diz isso, que não foi. Enquanto que o aumento do risco foi evidente para o consumo alto de álcool. Bom, isso não é uma novidade, você sabia? Mas só para vocês verem. E esse é o trabalho citado para aquelas reportagens. E se a gente for olhar os dados desse estudo, olha aqui. A gente vê aqui que eles consideram o consumo leve, baixo de álcool. Tá? Eles analisaram todos aqueles pacientes e o consumo baixo de álcool. Aqui. Tem um delayzinho aqui com o mouse no trono. Mas o consumo baixo, que eles consideraram menor do que 25 gramas, vocês vejam, o risco relativo foi de 0,85, quer dizer, uma proteção de 15%. E o intervalo de confiança
todo ele menor que 1. Então tem significância estatística. Então aquilo que eles estavam dizendo, não, os dados que o estudo está disponibilizando estão mostrando que houve proteção. E com o P, que vamos dizer assim, a densidade, né, altamente significativa. Quanto menor aquele P ali, mais relevância estatística tem o estudo, mais consistência estatística tem o estudo. Aí, o que eles fizeram? Bom, isso aqui foi para todo mundo, considerando todo mundo. Nós vamos corrigir para 4 fatores de confusão. Estão aqui descritos os 4 fatores de confusão, por exemplo, peso, número de pacientes que fumam. Existe isso, uma regra estatística para fazer essa correção. Aí eles fizeram a correção para 4 fatores de confusão. O que eles encontraram? Vejam, os mesmos 85% e praticamente o mesmo intervalo de confiança. Diminuiu um pouco o P. Por quê? Diminuiu a amostra, diminuiu o número de eventos, diminuiu a amostra, diminuiu o peso da estatística, mas continuou mostrando a mesma coisa. Quando eles corrigiram para 16 fatores de confusão, bom, agora vamos corrigir para todos os fatores de confusão que tradicionalmente se corrigem. Aí perdeu a significância estatística. E isso aqui é que muita gente fala, alega, que não há. Bom, mas agora vamos ver outras coisas aqui desse estudo. E vocês vejam que os dados do próprio estudo mostram aqui. Aqui estão corrigidos com os dados puros e os dados corrigidos para 4 e 16 fatores de risco. Um bracinho no intervalo de confiança, ficando até 25 gramas para baixo de 1. Os dados que o estudo mostra, o estudo que tem sido citado, os dados que eles mostram, não sou eu que estou dizendo, são os dados que eles mostram. Aqui estão os 16 fatores de risco que foram corrigidos. Vocês vejam, quando se pega um por um, eles fizeram isso. Pegaram um por um, foram analisar, está tudo à esquerda de 1, está tudo abaixo de 1, tudo mostrando proteção, alguns sem consistência estatística, mas todos eles mostrando prevenção. Esse estudo tem recebido muitas críticas, não minha. Essas críticas estão no site da revista que publicou o artigo, que recebeu crítica dos outros cientistas que trabalham com isso, que analisam e começaram a emitir opinião lá. Eu trouxe elas aqui. As informações sobre o consumo de álcool foram obtidas por meio de questionário. E as pessoas tendem a subestimar o consumo. Quer dizer, eu consumo 25 gramas, mas na verdade eu consumia 30, 40, 50. As pessoas tendem a informar menos do que consomem. Então não é um dado confiável, porque é um dado que vem de uma autoinformação. Outra, o padrão de ingesta não foi considerado. O que eles fizeram nesse estudo, nessa meta-análise? Eles pediam o consumo semanal. Essa era a informação que eles davam no questionário. Aí eles eu consumo tanto por semana. Aí eles dividiam por 7. Mas uma coisa é consumir 100 gramas de álcool ao longo de 7 dias. E outra coisa é consumir 100 gramas de álcool num dia só. Isso não foi considerado nessa análise. Tá? Outra coisa, 25 gramas de álcool, é eles só que consideram isso consumo baixo. Eles colocaram, porque na maioria dos outros estudos, 25 para a mulher é até considerado alto. Acima de 14 é considerado consumo alto. Eles consideraram homem e mulher igual e 25 como consumo baixo. Então, na verdade, aquilo que aparece como consumo baixo, nas conclusões, não é tão baixo assim. Um consumo, até se considerar mulher, um consumo alto. Outra crítica que foi feita, que não foi feita a distinção entre homem e mulher, e a gente sabe que a biologia de homem e mulher é diferente, que o metabolismo é diferente, mas entrou tudo na mesma análise. Outra crítica que apareceu foi que apenas a mortalidade por todas as causas foi considerada. Se considerasse a mortalidade cardiovascular ou por câncer, a gente teria resultados talvez mais esclarecedores. E não está assim, e eles não deixaram claro, quando eles fizeram a correção, claro, aí tem que tirar uns estudos, porque alguns estudos não tinham os dados para fazer a correção para os fatores de confusão. Aquela amostra de 5 milhões foi encolhendo. E quando eles botaram para 16, eles não disseram qual era o tamanho da amostra. Aí a gente não consegue ter uma convicção do peso daquilo.
Não foi feita a distinção entre bebidas alcoólicas e quase todas as vezes que se faz essa distinção não se encontra valores o mesmo resultado. E pelo menos um daqueles autores, ele declarou no trabalho, isso está no trabalho, ele declarou que recebeu verba de instituição que faz campanha contra o consumo de álcool para fazer esse trabalho. Pelo menos um daqueles autores declarou ter conflito de interesse. Isso não está mexendo com a idoneidade do cara, mas tem que ficar claro para a gente saber quem está financiando o estudo e se pode ter algum interesse ou não. Bom, aí tem que analisar, é outro tipo de coisa. Sim, no viés. Mas é preciso que se fique claro quando há algum conflito de interesse. E tem pelo menos um dos autores desse trabalho que declarou conflito de interesse. Quando a equipe do ZAL publicou essa última meta-análise com 5 milhões, tinha 107 trabalhos que foram incluídos para análise. Ele não disponibilizou esses dados, ele não fez. Então eu vou pegar a análise anterior dele, que era dos 4 milhões, tá? De pacientes inclusos. Aqui estão todos os estudos. Vocês vejam a quantidade de estudos que tem, mesmo adotando aquele critério de baixo, é 25 gramas aqui, ó. Consumidores baixos de 25, até 25 gramas. Mesmo com aqueles critérios dele, vocês vejam a quantidade de estudos que ele encontrou com menos de 1 e a quantidade de estudos que ele encontrou que causam dano. Eu fiz a conta e está aqui para vocês. 4 milhões para cada... Tinham 87 estudos, então, tá? Para cada 9 estudos que mostraram benefício do álcool, tinha um que mostrava dano. E se a gente for considerar com significância estatística, que quando o braço do intervalo de confiança não passa de 1, era para cada 33 que mostrou benefício, 1 mostrou dano. Essa é a evidência científica mais robusta que a gente tem hoje. Esses são os dados, não é o que eu estou dizendo, é o que está na literatura, eu estou só trazendo para vocês, para que vocês entendam essas questões controversas. Aqui é uma outra meta-análise, tá? Uma revisão sistemática com meta-análise que tem o mais alto nível de evidência. Mas eu quis trazer só para mostrar para vocês, olha aqui, ó, o que eles consideram. Leve, abaixo de 6 gramas, o outro estava considerando 25 gramas. E aqui faz distinção de homem e mulher. Então, consumo elevado, pesado, para homens acima de 28, que é praticamente os 25 do outro. E para a mulher, 14, que é praticamente o dobro. E aqui eles já consideram como consumo pesado. Nessa meta-análise, nessa revisão sistemática, mesmo assim, se encontrou para bebedor leve e moderado, redução das causas de morte de todos os tipos, com significância estatística, para câncer, para doença cardiovascular e para AVC. Só para mostrar uma outra meta-análise para vocês aí, com outros critérios. Quer dizer, se eu mudar a régua com que eu vou medir, eu vou ter resultados diferentes. Tá? Então, eu posso usar a régua que eu quero, eu posso usar a régua. Bom, aí nós entramos nesse documento aqui, tá? Esse documento é o documento da Organização Mundial de Saúde, um documento lindo, fantástico, são mais de 300 páginas, porque aqui são mais de 10 páginas de referência. Ele é cheio de gráficos, de ilustrações, de dados, e é fascinante, com uma apresentação gráfica muito bonita. Publicado em 2024, tá? Publicado agora. Então, é o documento atual da Organização Mundial de Saúde sobre o consumo de álcool. Tá? Bueno, eu vou fazer só o seguinte, aqueles 3 estudos que eu mostrei para vocês antes, que tem mais alto nível de evidência para essa questão, eu fui procurar nas referências do documento da OIV, da OMS. Tá? Vamos ver aqui. O do ZAL. Não está. Eles não consideraram o estudo do ZAL, que é o estudo de mais alto nível, nas considerações dele. Bom, vamos ver o estudo do Xi. Olha, está por ordem alfabética? Não.
não tem o estudo do Xi também. Eles também não consideraram a mais alta evidência, mais robusta evidência que a gente tem recentemente na revisão que eles fizeram. Aí vamos ver o do Stockwell. Do Stockwell está ali. Do Stockwell, que é da equipe do Zal e tal. Mas o artigo que eles citam é um artigo de 1918 de opinião, não é um artigo de revisão que eles publicaram depois, em 2023, que tem revisão sistemática. É um outro artigo, ele está citado, mas é um outro artigo. Quer dizer, os 3 artigos de mais alto nível de evidência disponível na literatura que eu encontrei, acho que não tem outro, não são considerados no documento da Organização Mundial de Saúde, vocês entenderam? Eles não consideraram isso. Então, essa questão da mortalidade do consumo de álcool, são essas as evidências que eu tive. A outra é qualquer quantidade de vinho aumenta o risco de câncer. Eu fui ver isso, tá? Isso aí, essa avalanche de reportagens, de material saiu, veio através da Organização Mundial de Saúde de novo, tá? Eles apresentaram e fizeram um releasing para a imprensa, veja aqui embaixo, um releasing para a imprensa tratando desse assunto. De novo, um material gráfico muito bonito e muito importante. Aí vamos ver esse releasing, eles põem lá, para fazer baixar o PDF. Então a gente baixou o PDF e foi ver esse releasing. Eles consideraram um único trabalho que eles citam aqui, para emitir opinião. Só um único trabalho de pesquisa, que é esse que está aqui. Bom, então vamos ver esse trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa ele é um estudo de corte transversal que ele tem um nível de evidência médio-baixo. Tá? E aí, de novo, vem aquela coisa que em 2020 foi estimado que 4,1% de todos os casos novos de câncer foram atribuídos ao consumo abusivo de álcool. Isso nesse único artigo. Muito bem, vamos ler o artigo então. E vamos ver quais são os cânceres atribuídos por o consumo de álcool que ele cita. Esses dados, esses gráficos estão no artigo que vocês podem acessar ali e vocês vão encontrar eles lá. Então, os cânceres são esses aqui. Tá? São esses cânceres que eles relacionam. E de onde que eles tiraram que esses cânceres têm relação com o álcool? Eles se tiraram dessas 2 instituições de pesquisas que citam a relação com o câncer. Vejam que nem essa instituição de pesquisa, por exemplo, não encontrou nenhuma evidência que o câncer de esôfago, por exemplo, ou de fígado, com consumo de álcool. Pessoal, às vezes não há consenso. Vejam que aqui uma das instituições achou uma possível causa com álcool, mas só se o consumo fosse acima de 45 gramas de álcool, um consumo muito alto. Ou o outro, ao câncer, encontrou a relação possível não com um consumo acima de 30 gramas por álcool. Então, isso aqui é que gerou todas aquelas mortes por câncer. Eu quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Aí eu fui procurar, porque ele fala que câncer, o que mais se fala de câncer em relação com álcool é o câncer de mama. Aí eu fui procurar na literatura, porque eu tinha lido já alguns artigos que mostravam que o vinho protegia de câncer de mama. Aí eu fui procurar. Em 2 anos só eu encontrei 11 artigos, que estão aqui citados, que referem que as mulheres que tomam vinho regular e moderadamente têm menos câncer do que as abstêmias. Em 2 anos tem 11 publicações. Então, onde é que está a verdade? Bom, será que 11 gente errou? Então a gente tem que procurar entender de onde é que vem isso. Por que parece que... Será que é isso mesmo? O álcool dá câncer? Aí eu encontrei um trabalho muito pequeno. Isso aqui não é evidência, tá? Mas isso nos ajuda a entender. É um trabalho que gera uma hipótese para a gente estudar. Essa pesquisadora, ela pegou um número significativo de mulheres e fez um estudo genético delas. E o que ela viu?
As que tinham esse gene aqui, o BRCA1, de tomar um vinho, tinham 62% menos câncer de mama. Já as que tinham o BRCA2 tinham 58% mais. Então, será que é o álcool ou é a constituição gênica da pessoa? Que quando entra o álcool... Por que umas pessoas têm e outras não têm? Será que não é a constituição gênica? Estou só levantando isso aqui na evidência. É só esse estudo que levanta uma hipótese. Porque como é que a gente lê, a gente fica confuso. Então, em 2 anos encontrei outros trabalhos que mostravam que tinha proteção. E aí os caras, outros tantos mostram que não tem, que tem dano. Onde é que está a verdade? Então, isso aqui talvez nos ajude a entender. Agora, eu preciso que alguém faça esse estudo, mostre consistentemente, para que eu possa dizer isso. Por enquanto, não posso dizer. Eu só posso levantar a hipótese. Só para vocês entenderem. E assim, agora vamos aí. Mas a gente tem um estudo de evidência pesada quanto ao consumo de vinho? Tem um que foi publicado há 1 ano atrás, uma meta-análise, uma revisão sistemática. Meta-análise e revisão sistemática do mais alto nível. Aí, para não entrar em detalhes do estudo, a conclusão do estudo que está escrita aqui embaixo, está traduzida ali, é essa. Os achados do estudo não revelam uma associação entre o consumo de vinho e o risco de desenvolver qualquer tipo de câncer. Tá? Na meta-análise, que é o estudo de mais robusta evidência que a gente tem hoje, é essa conclusão que se chega. Que além disso, beber vinho demonstrou uma tendência protetora em relação a desenvolver câncer de pâncreas, pele, pulmão, cérebro, bem como câncer em geral. Vocês lembram que o Dr. Struck até mostrou um estudo, mas era um estudo de corte. É um estudo que tem um nível de evidência intermediário. Isso aqui é uma meta-análise e uma revisão sistemática. É um nível de evidência bem superior. Entende? E essa é a evidência. E assim, você vê que tem aquele monte, cara, quando faz pesquisa lá, no PubMed, álcool, 1.100.000 artigos. Como é que eu vou ler isso? Não, a gente começa a adotar filtros. Tu coloca os de mais alto nível. Meta-análise e revisão sistemática, já diminui um monte. Aí tu pega o último, porque o último inclui todo o conhecimento anterior. Então eu não preciso ler todos aqueles 1.100, entendeu? Eu vou filtrando. É essa a metodologia que a gente adota para fazer essas análises.